aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Nosso capítulo 22 fala sobre o México. Caracterização geral do México. Povoado por diversas civilizações ameríndias avançadas, como a Olmeca, Tolteca, Teotihuacana, Zapoteca, a Maia e a Asteca. O México ele foi colonizado pela Espanha no início do século XVI. Administrado como vice-reino da Nova Espanha durante 3 séculos, alcançou sua independência no início do século XIX. Trata-se de um país emergente, pois há preocupações econômicas e sociais em curso, que incluem baixos salários, subempregos para um grande segmento da população, distribuição de renda desigual e poucos avanços e oportunidades para a população indígena, localizada em grande parte dos estados do sul empobrecido. A despeito disso, as últimas décadas, o país vem apresentando crescimento econômico acelerado e significativo. O México é o único país latino-americano na América do Norte. Faz fronteira com o Mar do Caribe, onde está localizado o Golfo do México, e o Oceano Pacífico, no sentido leste-oeste, e também com os Estados Unidos, Belize e Guatemala, no sentido norte-sul. Territorialmente falando, ele não é tão grande, e porém, o país de língua espanhola mais populoso do mundo e o segundo mais populoso da América Latina, atrás apenas do Brasil. Também possui a cidade com maior população da América do Norte, a Cidade do México, sua capital. A maioria da população mexicana, 60%, é formada por descendentes de brancos de origem hispânica e indígenas. Cerca de 29% são indígenas e 11% são brancos de outras regiões europeias. Além do espanhol, mais de 50 dialetos indígenas são falados em seu território. Como acontece na maior parte dos países americanos, a religião predominante é a católica. O quadro físico do México é diverso. Apresenta clima que varia entre tropical e semiárido e de montanha. A região litorânea é formada por planícies costeiras e o interior por planaltos elevados e cadeias de montanhas, dentre as quais se destaca a Serra Madre. Sua variedade de clima e de relevo permite a formação da floresta tropical úmida no sul e a vegetação de deserto no norte. O México também é rico em recursos naturais, como prata, cobre, ouro, chumbo, zinco, gás natural e madeira. Destaca-se também a produção de petróleo. Os problemas ambientais do país se assemelham aos dos outros países emergentes da América Latina, tais como escassez de instalação para a eliminação de resíduos industriais, recursos naturais de água doce insuficientes e poluídos, esgoto bruto e efluentes indústrias despejando em rios nas áreas urbanas, desmatamento, deterioração de terras agrícolas e poluição do ar nos centros urbanos. Na economia mexicana vem se destacando dos últimos 20 anos, desde que o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA, entrou em vigor. O seu PIB apresentou crescimento, porém a renda per capita do país ainda é baixa, cerca de um terço dos Estados Unidos, e a distribuição de renda continua a ser desigual. O México tem acordos de livre comércio com mais de 50 países, incluindo Guatemala, Honduras, El Salvador, Japão, além da Associação Europeia do Comércio Livre, colocando mais de 90% do comércio no âmbito de acordos de livre comércio. Em 2012, o México aderiu formalmente às negociações para formar a Aliança do Pacífico com Peru, Colômbia e Chile. As relações com o norte anglo-saxão. O México ocupa uma posição estratégica por ser a maior fronteira latina com os Estados Unidos, fato que facilita o estreitamento das relações econômicas entre os dois países. No entanto, essa proximidade também gera alguns conflitos, que vamos ver mais à frente, algumas relações estabelecidas entre o México e os Estados Unidos.
Das relações estabelecidas entre esses dois países, as principais destaques ficam por conta do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, da migração ilegal e das indústrias maquiladoras e do tráfico de drogas. NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, iniciado em 1994, é um acordo que envolve países da América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá, visando a aproximação econômica desses países, assim como melhorias para as partes envolvidas. O acordo desenvolveu a política de comércio entre esses países, com a aplicação de taxas menores, formando assim um bloco econômico regional. O processo teve início na década de 1980, quando o Canadá e os Estados Unidos assinaram um acordo de liberação econômica. Nos anos de 1990, o México entrou nessa negociação por iniciativa do próprio governo mexicano, que havia se aproximado dos Estados Unidos no início da década para discutir essa possibilidade. O NAFTA é um tratado que visa a diminuir barreiras comerciais, mas não se sobrepõe às leis internas de cada país. Esse bloco econômico supriu as barreiras alfandegárias, como lei, regulamento, política, medida ou prática governamental que imponha restrições ao comércio de alguns produtos, para melhorar a circulação de mercadorias entre os países envolvidos, além, é claro, de unir interesses e estabelecer a mútua proteção entre eles. A aceitação do tratado nunca foi unânime em nenhum dos três países. Até hoje, existem parcelas da população e dos governos que questionam algumas de suas cláusulas e que se perguntam se é realmente proveitoso para todos os envolvidos. No México, que é a economia mais frágil entre os três países participantes, alguns grupos sociais, como os fazendeiros e as uniões trabalhistas, são contra o NAFTA. Os fazendeiros, por exemplo, argumentam que os subsídios governamentais concedidos aos agricultores estadunidenses pressionam os preços da agricultura mexicana. Os grupos contrários ao NAFTA argumentam também que o acordo transforma o México em uma colônia dos Estados Unidos. O Canadá também teve problemas com manifestações contrárias ao NAFTA, especialmente depois dos Estados Unidos se recusarem a cumprir cláusulas do tratado. Cogitou-se até a possibilidade de o Canadá vetar a exportação de algumas formas de energia para os Estados Unidos, mas ao final pouca coisa foi alterada. Nos Estados Unidos, por sua vez, temeu-se que esse acordo causasse desemprego por causa da migração de empresas para outros países, motivada pela mão de obra barata. A votação do Senado e no Congresso americano foi a favor do NAFTA, mas de uma maneira apertada, mostrando que não era e ainda não é unanimidade no país. O NAFTA foi criado para ser um bloco econômico com potencial para crescer e concorrer de forma igualitária com os outros blocos econômicos, como a União Europeia, maior e mais integrado bloco econômico do mundo. Ainda não se tem uma análise que possa apontar com certeza se o tratado está sendo positivo ou não para os seus participantes, porém alguns efeitos são sentidos. Há maior concentração de capital no México, um número maior de empresas dos Estados Unidos e do Canadá entrou no país para aproveitar a mão de obra barata. Tal capital, porém, não é revertido em melhores condições de vida para a população mexicana. No campo, o resultado não é melhor. O milho e outros produtos agrícolas produzidos com altíssima tecnologia dos Estados Unidos invadiram o território mexicano e dificultaram a concorrência para os agricultores dedicados à produção para o sustento de suas famílias. Desprovidos de seu meio de vida e da tradição ligada ao cultivo de diversas espécies de milho, assim como de feijão e de abóbora, restou a esses indivíduos disputar trabalho temporário nas agroindústrias voltadas para a exportação, migrar para as cidades em busca de empregos
em geral informais, ou tentar sorte nos Estados Unidos. O número de imigrantes aumentou entre 1994 e 2017, e a quantidade de mexicanos residentes nos Estados Unidos saltou de 4,5 milhões em 1990 para 11,2 milhões em 2017. Isso corresponde a um quarto, 25% de toda a população imigrante vivendo nos Estados Unidos. Estudos de universidades do México apontam que nos 3 países, grande parte da população teve acesso mínimo aos ganhos de produtividade. Nos Estados Unidos, ao contrário do prometido pelo governo, não foram criados empregos em grande quantidade. Na verdade, ocorreu o oposto. Em consequência do tratado, foi eliminado 1 milhão de postos de trabalho devido à migração de empresas para o México. No Canadá, exceto para os situados na faixa da renda mais alta, os ganhos reais estagnaram. As regras de acordo favorecem os interesses dos investidores e das grandes corporações e flexibilizaram os direitos trabalhistas e a proteção do meio ambiente. Migração ilegal. O México é marcado por profundas consequências do seu processo de colonização, principalmente a desigualdade social e a pobreza. Sua condição subdesenvolvida faz com que os mexicanos e latinos de outras nações vejam na fronteira com o país rico, os Estados Unidos, a saída para melhorar sua condição de vida e aumentar a renda. Mas por que essas pessoas migram de forma ilegal? Hoje, para solicitar um visto de entrada para os Estados Unidos partindo do Brasil, precisa-se de dinheiro e disponibilidade de tempo para ir até o consulado estadunidense e fazer a entrevista. No caso de emprego, é necessária a apresentação da petição do visto de trabalho, aprovada pelo Departamento de Segurança Nacional, e os documentos que levarão à aprovação da petição de trabalho, ou seja, a pessoa precisa ter trabalho garantido nos Estados Unidos. Assim, não é simples entrar de forma legal nos Estados Unidos. Muitas pessoas, então, utilizam-se de outros meios para conseguir entrar no país. E quais são essas formas? Todas as possíveis, desde que consiga atravessar um deserto ou um rio e iludir uma forte polícia na fronteira e enfrentar muito calor de dia e muito frio à noite. Os que sobrevivem a isso tudo ainda terão que lidar com a oferta de subempregos, nos quais podem sofrer abusos diversos, desde trabalhos extremamente pesados até jornadas diárias mais longas do que legalmente permitida. A imigração ilegal também se tornou um problema de segurança nacional no México. A atividade que movimenta bilhões de dólares anuais é controlada por máfias com ramificações em todo o mundo. Os atravessadores desses imigrantes ilegais, conhecidos como coiotes, chegam a cobrar $5.000 por travessia. Nas últimas 2 décadas, muitos imigrantes perderam a vida na tentativa de chegar nos Estados Unidos. Há nos Estados Unidos e no México redes de tráfico de mão de obra explorando a condição de dependência dos imigrantes ilegais, com práticas que vão desde a emissão de documentos falsos até o pagamento compulsório de taxas a seus protetores. De acordo com especialistas, a maioria das mortes dos imigrantes ilegais nas fronteiras se relacionam a acidentes de trânsito, já que eles correm pelas rodovias. Eles também morrem de hipotermia no deserto ou afogados em rios. Os que não conseguem fazer a travessia permanecem na região esperando uma nova oportunidade, provocando uma verdadeira explosão demográfica no norte do México, já que além dos próprios mexicanos, multidões de quase toda a América Latina se dirigem para lá. Ali formam-se enormes bolsões de pobreza. Situação semelhante se repete em menor escala ao lado norte-americano da fronteira, como é o caso de McAllen, no Texas, considerada a cidade com os piores índices de pobreza dos Estados Unidos. Atualmente,
A população na região é quase 20% composta por mexicanos e a previsão é de que, em cerca de 25 anos, essa porcentagem suba para 40%. A fronteira entre os dois países é, na atualidade, um dos mais claros limites entre o mundo rico e o mundo pobre. Em quase toda essa faixa fronteiriça, existe um muro intercalado por trechos de arame farpado, controlado diuturnamente pela Guarda da Fronteira Norte-Americana e por sofisticados sistemas eletrônicos, cujo objetivo é impedir, a todo custo, a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. A construção do muro fronteiriço entre os Estados Unidos e México iniciou-se na década de 1990 com a propaganda anti-imigração ilegal conhecida como Operação Guardião. Atualmente é formada por vários quilômetros de extensão na fronteira Tijuana-San Diego. O muro ele inclui 3 barreiras de contenção, iluminação de alta intensidade, detectores de movimentos, sensores eletrônicos e equipes de visão noturna que se comunicam via rádio com a Polícia de Fronteira dos Estados Unidos, bem como vigilância permanente com veículos e helicópteros artilhados. Há ainda outras seções do muro que foram erguidas nos estados de Arizona, Novo México e Texas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a campanha eleitoral de 2016, prometeu construir um muro mais seguro para conter a imigração ilegal e também de tráfico de drogas. Esse projeto divide opiniões e enfrenta desafios, como, por exemplo, a falta de recursos para sua execução. Indústrias maquiladoras. Um dos resultados do processo migratório em direção aos Estados Unidos, a concentração populacional no norte do México, com a consequência da formação dos bolsões de pobreza, é paradoxalmente uma fonte de riqueza para muitas empresas, principalmente estadunidenses. Nas últimas décadas, foram instaladas no México milhares de fábricas de empresas norte-americanas, aproveitando especialmente a baixa remuneração da mão de obra da região. Conhecidas como maquiladoras, essas unidades fabris se localizam em cidades mexicanas, em sua maioria junto à fronteira. De maneira geral, as maquiladoras elas funcionam da seguinte forma. Do lado mexicano ficam as linhas de montagem, de pequenas transformações ou de embalagem, e do outro lado, os setores administrativos que dominam tecnologia e recursos financeiros. Todos os lucros e os produtos das maquiladoras elas são enviados às sedes das empresas localizadas nas cidades estadunidenses, com o objetivo de serem exportados ou destinados ao consumo do mercado local. Elas são transnacionais que se instalaram no quintal do vizinho mais próximo. Embora a presença das maquiladoras traga uma ideia de industrialização, suas instalações não são feitas para produzir bens ou desenvolver tecnologia, mas apenas para finalizar o processo produtivo. Não há o desenvolvimento de indústrias de base ou bens de produção, tipos básicos de indústrias que garantem a independência industrial de um país. Muitas se localizam em regiões onde há, do outro lado, uma cidade gêmea nos Estados Unidos. As cidades gêmeas são centros urbanos divididos pelas fronteiras. As maquiladoras elas pertencem, em sua maioria, às empresas do setor eletroeletrônicos, como a Canon, Samsung, Sony, Philips, Motorola, e a parte automotiva, como a BMW, Ford, Honda. As mercadorias produzidas por essas empresas são muito consumidas pelo mercado estadunidense, que apresenta um poder de compra mais elevado do que o mexicano. O crescimento das maquiladoras ela contribuiu também para a formação de uma dinâmica região industrial no norte do México, atividade que anteriormente estava quase exclusivamente concentrada na região central do país. Desde a criação das maquiladoras, algumas potências, especialmente dos Estados Unidos, utilizaram-nas
para melhorar sua competitividade internacional com os privilégios que lhes foram oferecidos por diversos governos mexicanos. As maquiladoras elas pagam menos impostos que as empresas mexicanas, utilizam uma força de trabalho muito barata e possuem regulamentações ambientais flexíveis. A flexibilidade dessa legislação permite que as indústrias reduzam os custos, apesar de degradarem o território mexicano. Os empregados das maquiladoras eles vivem em acampamentos conhecidos como colônias, onde há carência de serviços mínimos como água potável, luz elétrica e rede de esgoto, além de altos índices de violência. O tráfico de drogas e armas. Um problema conflitante entre o México e os Estados Unidos, que se estende ao restante da América Latina, é o tráfico de drogas, realizado pelos cartéis. Os cartéis, eles são conjuntos de organizações criminosas que estabelecem acordos de autoproteção, de colaboração e de partilha de terrenos, assim como de mercado consumidor, com o objetivo de eliminar a concorrência e aumentar os preços dos produtos, obtendo mais lucros. O México ele movimenta uma grande indústria de produção e de tráfico de drogas, atingindo tanto os Estados Unidos, seu maior mercado consumidor, quanto o restante da América Latina. Além da problemática do tráfico de drogas, outro problema que aflige as relações entre México e Estados Unidos é o tráfico de armas. O país latino vive uma grave crise de violência e insegurança. Segundo os dados oficiais do governo mexicano, em 2018 foram registrados quase 36 mil homicídios, um patamar ao qual não se chegava há 2 décadas. Para se ter uma ideia, cerca de 90% dos crimes que aconteceram na fronteira com os estados do Texas foram cometidos com armas que vieram do lado estadunidense da fronteira. O governo mexicano estima que cerca de 567 armas entrem ilegalmente no país todos os dias. Além disso, os Estados Unidos, o principal fornecedor de armas para o uso da polícia e das forças armadas americanas, no entanto, esses armamentos são facilmente levados até os traficantes por meio de agentes corruptos. A relação com os irmãos latinos do Sul. Apesar de ter relações mais desenvolvidas com o Norte, o México tem procurado se aproximar dos países latinos. Em 2006, o México se tornou um membro observador da Mercosul. Para o México, é interessante participar do movimento de países que não tiveram o mesmo processo de desenvolvimento econômico atrelado ao norte do continente e que, de alguma forma, não precisaram se render tanto à hegemonia dos Estados Unidos. Para o restante da América Latina, é interessante estreitar relações com a segunda maior economia latina e aprender com a experiência de quem vive diretamente sobre os malefícios e benefícios dos blocos regionais estabelecidos com as grandes potências. E é isso, povo. Dúvidas? Escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.